Fala galera, Márcio aqui, aula 5 do nosso projeto do Zero ao Básico em 6 semanas. A aula dessa semana é Química Inorgânica. Bom, para facilitar o estudo da química, as substâncias são divididas em grupos ou funções químicas. A química inorgânica estuda 4 grupos principais de substâncias que possuem propriedades semelhantes. São eles os ácidos, as bases, os sais e os óxidos, beleza? E nós temos funções inorgânicas. São os grupos de substâncias químicas que não apresentam como elemento químico central o carbono, beleza? Então, se não apresenta o carbono, é o que faz parte da química inorgânica, já que o carbono ele aparece nas funções orgânicas. Nós temos os ácidos, que são substâncias que em água ionizam-se e produzem o cátion hidrônio, né, o H+. E nós temos como exemplo o ácido sulfúrico, né, galera, que é o H2SO4, ou o ácido carbônico, né, que é o H2CO3. Essas substâncias em água, elas vão liberar o íon H+, correto, galera? Que vocês estão lembrados, né? Para formar esse ácido aqui, é o seguinte, a gente tem uma parte que vai ser o nosso ânion e tem uma parte que vai ser o nosso cátion, que é o H+. Beleza, galera? As bases, o que elas são? São substâncias que em água elas dissociam-se e liberam o ânion hidróxido. Então nós temos o hidróxido de sódio, né, que vai ser o quê? O NaOH, e o hidróxido de magnésio vai ser o Mg, parênteses, OH, fecha parênteses, 2. São nossos exemplos de base, correto? Da mesma forma do ácido, né, que a gente viu, nós vamos ter aqui nosso cátion, o Na+, e nosso ânion, né, o hidróxido, OH-. Em relação às sais, elas são substâncias que em água liberam um cátion diferente do hidrônio e um ânion diferente do hidróxido. Cloreto de sódio é o NaCl e o sulfato de alumínio é o Al2, parênteses, SO4, 3, correto? Então, e a água vai liberar um cátion diferente do hidrônio e um ânion diferente do hidróxido. Por quê? Aqui no caso vai ser o Na+ e o Cl-. Esse aqui vai ser o Al+, o SO4-, né, o sulfato. E os óxidos são substâncias binárias em que o oxigênio apresenta o NOx-2. Nós temos como exemplo o óxido de alumínio, que é o Al2O3, e o óxido de cálcio, que vai ser o CaO. Show? E nós temos outras funções, os peróxidos, os superóxidos, os hidretos, os carbetos e os sulfetos. Beleza? Dá uma pausa aí no vídeo e pode ler aqui com atenção, que é importante a gente, pelo menos, conhecer essas demais funções. Beleza? Continuando falando sobre as reações inorgânicas, nós temos um critério que é muito adotado em classificar as reações de acordo com a quantidade de substâncias que reagem e são produzidas. Beleza? Agrupando-as em reações da seguinte forma. Nós temos as reações de síntese ou adição, as de análise ou decomposição, as reações de simples troca ou oxirredução e a reação de dupla troca ou metátese. Em relação às reações de síntese ou adição, é aquela que 2 ou mais reagentes formam um único produto. Então, na sua forma genérica vai ser o quê? O A mais o B formando o C, ou seja, duas coisas diferentes formando uma outra coisa que também é diferente, que não está aparecendo nos reagentes. Então, nós podemos citar aqui como exemplo, né? Se a gente soma o gás hidrogênio com o gás nitrogênio, o que nós vamos ter? A amônia, né? O NH3. Não está balanceado, tá, galera? E se a gente somar o hidrogênio com o cloro, o que nós vamos gerar? O ácido clorídrico, né? O 2HCl. Beleza, galera? Então, nós temos aqui o A mais o B formando o C. Em relação às reações de análise ou decomposição, esse tipo de reação é o oposto da anterior, pois por meio de um único reagente são obtidos 2 ou mais produtos. Então, na sua forma genérica, nós temos o reagente A, que vai formar os produtos B e C. Então, se nós temos a água, né, 2H2O, e ela sofre uma eletrólise, ou seja, vai passar uma corrente elétrica por ela, ela vai se dissociar, gerando 2H2 mais O2. Tranquilo? A reação de simples troca ou oxirredução, nessas reações, uma substância simples reage com uma substância composta.
originando uma nova substância simples e uma nova substância composta pelo deslocamento entre seus elementos. Então, na sua forma genérica, nós temos o A mais BC, que vai estar gerando B mais AC. Então, a troca aconteceu da seguinte forma: o C, que estava no B, foi para o A e o B ficou sozinho. Tranquilo? Ou nós temos A, B, C, quem vai ficar sozinho vai ser o C e o B vai para o A. Beleza? Como nós temos nesse exemplo aqui. Como exemplo, nós podemos citar 2 ferros, certo? Mais 6 ácido clorídrico, que vai estar gerando o que para a gente? O nosso cloreto de ferro 3, que é o 2FeCl, mais 3H2, que é o nosso gás hidrogênio. Então, com isso, vamos observar. Nós tínhamos o A, o B e C. Então, tinha A mais B e C. Vai estar gerando A com C e o B ficou sozinho. Beleza, galera? Conforme a nossa forma genérica aqui que estava na explicação. E a reação de dupla troca são 2 substâncias compostas reagindo, originando outras 2 substâncias compostas. Então, nós temos A e B com C e D, que vai gerar AC mais BD. Beleza? Ou então, A e B somado com C e D vai ser AD mais BC. Tranquilo? Então vamos citar um exemplo aqui que é um pouquinho mais complicado, tá? Preste atenção. O nitrato de chumbo, que ele é o PNO3,2, somados com o iodeto de sódio, que é o NaI, vai estar gerando o iodeto de chumbo, ou seja, o Pb, né, o plumbo 1 e 2, mais o nitrato de sódio, que é o 2NaNO3. Então, nós podemos observar, né? Nós temos PbNO3, né? Nós temos o chumbo NO3, que é o nosso nitrato de chumbo, mais o iodeto de sódio, que é o sódio mais o iodo, gerando iodeto de chumbo mais nitrato de sódio, né? Então, com isso, está respeitando a forma genérica, beleza? E para finalizar a nossa aula teórica, galera, vamos falar sobre as reações de neutralização, tá? A reação de neutralização, ela ocorre quando misturamos um ácido e uma base, de modo que o pH do meio, o potencial hidrogeniônico do meio, é neutralizado e se produz água e um sal. O ácido libera no meio cátions H+, que se unem aos ânions OH-, liberados pela base, e com isso formam-se as moléculas de água. O sal ele é formado pela união do ânion do ácido com o cátion da base. Então, de forma genérica, nós temos o ácido, que vai ser um HA, certo? Vai ser o hidrogênio mais alguma coisa, somados com uma base, né? Vai ser alguma coisa com um hidróxido, gerando água, mais um sal. E o sal vai ser o quê? O ânion do ácido com o cátion da base. Vamos colocar um exemplo aqui, tá, galera? Vamos colocar o ácido nítrico somados com o hidróxido de magnésio, gerando água mais o nitrato de magnésio. Então, como nós podemos ver aqui, nós temos o nosso ácido e nós temos a nossa base, correto? Aqui o nosso ácido e a base eles vão estar gerando a água, enquanto o nitrato e o magnésio está gerando o nosso nitrato de magnésio, beleza? Ou seja, está respeitando aqui a forma genérica, correto, galera? Então, aula finalizada, agora vamos corrigir a nossa lista de exercícios, beleza? Mais tarde está saindo o vídeo. Tamo junto e valeu!